Jeremias capítulo 29, verso 13, eu já decorei esse verso, diz: buscar-me-eis e me achareis. Alguém diga bem alto comigo, forte: quando? Buscares de todo o vosso coração. Essas são as palavras de Deus. Vocês vão me buscar e vão me encontrar quando for de todo o coração. E é sobre isso que eu quero compartilhar contigo hoje, destravando a busca, destravando a busca. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, eu oro que os próximos minutos aqui, ao compartilharmos a Tua Palavra, Teu Espírito Santo se faça presente, o Senhor mova sobre nós. Pai, hoje eu oro por um destravar no nosso espírito. Estamos vivendo coisas novas. Estamos, Deus, andando, Pai, em coisas maiores contigo, em um novo nível. Mas eu ainda creio num destravar maior, de uma busca, de uma intensidade, de uma paixão, de um desejo por Ti. E assim, Pai, nós Te pedimos que o Senhor possa ministrar nossas vidas hoje com a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Não existe nada mais urgente nessa vida do que buscar a presença de Jesus. Nós somos a geração da urgência. Nós estamos tão ocupados, estamos tão atrasados, saímos de um compromisso já atrasado para outro. As redes sociais nos dão uma impressão que o tempo inteiro tem alguém na nossa frente, que o tempo inteiro alguém já conquistou, alguém já fez, alguém está alguns quilômetros à frente. Isso nos dá uma sensação de: eu preciso correr, eu preciso fazer algo. O tempo inteiro nós estamos querendo fazer algo. Isso se chama urgências. Mas deixa eu falar algo para você: nessa vida não existe nenhuma urgência maior do que estar aos pés de Jesus. Foi isso que em Lucas capítulo 10, quando Marta está muito agitada, ela tem afazeres a fazer, ela tem boletos a pagar. Mais alguém aqui? Mas Jesus olha para ela e Jesus fala o nome dela 2 vezes: Marta, Marta. Eu me lembro quando eu era criança, às vezes minha mãe dizia: Mateus, Mateus. Você sabe o que significa quando o seu nome era ressoado por 2 vezes? Você estava fazendo uma coisa errada. Quando ela falava com este tom 2 vezes: Mateus, Mateus, eu sabia, o meu lombo estar prestes a esquentar. Eu estava fazendo alguma coisa que eu não deveria estar a fazer. E Jesus, Ele fala: Marta, Marta. Ela nem está fazendo algo tão ruim aos olhos de vista humano, mas aos olhos de Deus ela está perdendo a melhor parte. Jesus falou: você está preocupada com tantas coisas, com tantas urgências, você está distraída com tantas coisas. E Jesus fala: uma só coisa é necessária para ti. Uma só coisa é necessária, e é estar aos pés de Jesus, é entender que a maior prioridade, isso não é o segundo, isso não é o terceiro, isso é o primeiro. A maior prioridade, a primeira coisa, mais importante, mais urgente da nossa vida todos os dias, é buscar a presença de Jesus. Isso é a coisa mais importante. Nós acabamos de ler: buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Existe uma maneira que nós somos capazes de encontrar a Deus, e é quando nós fazemos isso com todo o nosso coração. Não de qualquer maneira, mas de todo o nosso coração. Poderíamos inverter o que Deus falou: você vai me buscar e você não irá me encontrar quando você não fizer isso de todo o coração. Mas eu sei, Revolução Church, que nós somos uma igreja que queremos encontrar o Senhor, amém? A propósito, nós nascemos para essa busca. Você nasceu para buscar a Deus. Nada nesse mundo te completa. Você pode realizar sonhos naturais, sonhos pessoais, sonhos financeiros, sonhos profissionais, sonhos da sua carreira. E eu quero dizer para você: ainda faltará alguma coisa, como um quebra-cabeça, algumas peças não estarão no seu devido lugar ainda. Porque você não foi criado para coisas, você foi criado para Ele. Apenas quando você está buscando a Deus, nesse lugar de intimidade, nesse lugar de busca, você tem tudo. Você tem tudo. Uma alegria que você não sabe explicar de onde vem, uma paz que você não sabe explicar de onde vem, porque quando Ele se torna tudo, o nosso coração se completa de forma extraordinária. Eu creio, gente, que Deus, Ele quer
destravar uma nova busca pela presença dele em nosso coração. Você pode tocar alguém perto de você e diga: destrave a sua busca. Como podemos buscar a Deus e encontrá-lo? Como podemos viver nesse nível de intimidade, de intensidade? Porque, como eu falei para ti, não se trata sobre uma semana, igreja, que nós buscamos a Deus de todo o coração, mas se trata de um padrão, de uma maneira que nós vamos vivendo dia após dia, e isso faz o nosso relacionamento com o Espírito Santo ir crescendo, sendo mais forte. Nós construímos algo poderoso. Se você quer buscar a Deus, você precisa sempre buscá-lo com uma motivação correta. Você pode dizer alto comigo, diga: uma motivação correta. Nosso Deus, gente, é um Deus de bênçãos, de milagres, orações respondidas, causas impossíveis que Deus intercede por nós e acontecem. Mas você sabe que o propósito de nós buscarmos a Jesus não é o que Ele pode fazer por nós, mas é quem Ele é para nós. Eu estudei a minha vida inteira em colégio estadual, e isso significa que um dos melhores momentos para mim era a hora do recreio, que eu entrava na fila da merenda. Mas alguém gostava da merenda? Era o que nós tínhamos para comer, às vezes não era muito bom, mas era melhor do que nada. E eu recordo que, ocasionalmente, quase nunca, muito pouco, o pai dava um dinheiro para a gente comprar lanche no recreio. O sonho era comer um pastel no recreio. E eu confesso para você, antes de você me julgar e me chamar de egoísta, sim, eu pegava, comprava o pastel e eu me escondia no recreio para comer o pastel. Você está me julgando agora, eu sinto. Mas a razão porque eu me escondia para comer aquele pastel é porque eu tinha muitos amigos e eles chegavam ao meu redor e falavam: Mateus, dá só uma mordidinha. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho um bom coração, eu vou dividir. Mais alguém aqui? Então eu dizia: como que eu não vou dar uma mordidinha? Estava ali uns 3, 4 urubus para devorar o meu pastel, e eu dizia aquela frase que eu tenho certeza que alguém já disse também: pegue um pedacinho, só não aleje. já fizeste isso? Porque mesmo falando isso, ele dava uma bocada no teu pastel, que ele comia mais que você. Então ele ia morder e você ficava tirando. Ele dizia: mas deixa eu segurar o pastel. Nunca. E você tentava tirar porque ele ia alejar o seu pastel. Eu relembro quando eu estava na aula e um colega meu me bateu aqui no ombro. Ele falou: Mateus. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: Ricardo. Eu falei: o que tem? Ele está ali. Ele falou: ele tem um pacote de bolacha negresco na mochila. Meu Deus, a nossa cabeça. Eu falei: então no recreio vamos colar com o cara, velho. Quando ele saiu da sala, foi com uma fila indiana, mais uns 5 saíram de atrás em direção a ele. Ele não era bobo, na selva todo mundo era treinado. Como dizia o paulista, ele escondeu, ele moqueou no mocó. Ele colocou aquele pacote de bolacha embaixo da jaqueta dele. E no recreio nós estávamos ao redor e ele não abria o pacote de bolacha. Ele sabia que nós estávamos ali por causa da bolacha. E realmente nós estávamos, a nossa motivação era comer uma bolacha daquelas. O recreio durava 15 minutos, passou 5 minutos, nada da bolacha. Que fome, né? 10 minutos, nada de ele abrir aquela bolacha. 12 minutos, vai tocar o sinal, nós precisamos voltar para a sala. Um colega meu esquentado falou: vai abrir ou não vai? A gente sabe que você tem um pacote negresco aí. E ele falou: não vou, porque eles estão aqui por causa da bolacha, não é por causa de mim. Esse meu amigo mais doido falou: eu estou aqui por causa da bolacha mesmo, se não vai abrir nós vamos embora. O fato é que a motivação de nós estarmos perto daquele rapaz era comer a bolacha. Deus nos perdoe. Mas eu gostaria de pensar quantas vezes nós já fizemos isso com Deus. Quando nós aproximamos do Senhor por algo que nós precisávamos que Ele fizesse por nós, e não realmente por quem Ele é na nossa vida. Por quantas vezes, quem sabe, e não que Deus não nos abençoe, não que o seu momento de desespero Deus não ouça, mas você sabe que em algum momento existe algo muito mais. As motivações nossa igreja não é apenas o que Deus pode fazer por nós, mas é quem Ele é. E eu amo quando Davi no Salmo 27, ele diz:
Eu vou buscar o teu rosto, Senhor, não apenas as suas mãos, porque as mãos falam a respeito do que Deus pode fazer por nós, mas o seu rosto fala a respeito de quem Deus é. E ele diz: o teu rosto, Deus, eu buscarei. Deus está levantando uma geração, gente, que ama o Senhor de toda a sua vida, e a intencionalidade dela é: Deus, nós queremos te conhecer, o teu rosto nós queremos buscar. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos ler nossa Bíblia, nós queremos entrar nesse lugar de intensidade, porque qual que é a sua lista de oração? Não que não tenhamos uma lista de oração, tenha com certeza, mas a nossa principal objetivo é: eu quero buscar o teu rosto, eu quero te conhecer, Deus. Amém. Me cativa Moisés no livro de Êxodo, capítulo 33, quando a nação de Israel estava presa no Egito, e milagrosamente Deus usa Moisés como libertador. Então ele sai peregrinando por um deserto e em direção a uma terra prometida que Deus havia prometido para eles, e no meio do caminho eles estão murmurando, reclamando. Alguém parece com isso? Eles estavam com um coração tão duro, idolatria, aborrecendo-se a Deus. E isso é forte, porque a Bíblia fala que Deus se entristeceu deles a ponto de dizer: eu não quero mais estar perto deles, eu não quero mais caminhar perto desse povo. Não, isso é forte. Você sabe, gente, que Deus nos ama o tempo inteiro. Deus te ama no teu pior dia, e Deus te ama até mesmo no meio do teu pior e mais sujo pecado. Mas quer saber uma coisa? Existe uma diferença entre Deus te amar e você agradar a Deus. A sua vida agrada ao Senhor? A maneira que você vive é para a glória de Deus? Agrada ao Senhor? Você faz Jesus sorrir? Ou você faz Jesus chorar? Deus, ele se entristece tanto com aquele povo que ele diz para Moisés: Moisés, eu não vou mais, eu sou fiel, então eu cumpro minhas promessas, as minhas palavras, então eu vou mandar um anjo ir com vocês. Esse anjo é quase um gênio da lâmpada mágica. Tudo que vocês pedirem, ele realiza. Vocês precisam comida? Ele realiza. Vocês precisam calor? Ele traz para vocês. Precisa sombra? Ele traz para vocês. O que vocês precisam? Esse anjo vai realizar. Mas eu não vou mais. Parece ser uma boa proposta para muitas pessoas. Uau, eu estou dentro, tudo realizado. Mas não para Moisés. Moisés, ele fala: Deus, esse anjo pode ir com a gente, mas quer saber, eu não quero o anjo, eu não quero o que o Senhor pode fazer. Se a tua presença não for comigo, eu não vou sair desse lugar. Moisés falou. Tinha um desejo no coração de Moisés dizer: Deus, não é sobre o que você faz por mim, mas é por quem tu és, é o seu rosto e não as suas mãos. E isso é incrível, porque quando nós começamos a buscar Deus com essa motivação correta de amarmos ao Senhor, esse é o momento que nós começamos a encontrar Jesus de todo o nosso coração. Esse é o momento que o Espírito Santo começa a dar experiências profundas para nós, quando nós buscamos a face de Deus. Alguém pode dizer bem alto comigo: buscar a face de Deus. Destravando a busca. Motivações corretas nos destravam a busca ao Senhor. Quando eu alinho o meu coração e dizer: Deus, eu quero te buscar, não pelo aquilo que o Senhor pode fazer, mas por aquilo que tu és. A nossa busca, a gente começa a se alinhar do jeito certo, e você começa a sentir prazer em buscar a presença de Jesus. Destravar a busca tem a ver com remover o que rouba a minha fome. Você pode dizer bem alto comigo: remover o que rouba a minha fome. Ouça algo: o teu espírito deseja Deus ardentemente, e a razão disso é porque nós fomos criados para isso. Você foi criado para buscar a Deus. Então ouça, você pode buscar tudo nessa vida, ainda será sem sentido e vazio. Mas quando você entra, gente, num lugar de busca, cara, essa semana a gente entrou num lugar de busca, eu não sei se alguém sente isso comigo, mas parece, cara, que está completo o mundo, parece que não falta nada, parece que não tem ansiedade em relação a nada, parece que não tem ausência em relação a nada,
porque já tem a presença dele, que é tudo. Porque a gente foi criado para essa busca. Davi no Salmo 42, eu amo as palavras de Davi no Salmo 42, porque existia um animalzinho chamado corça, lá na região de Davi, e ele dizia: como a corça suspira pelas águas, por ti, ó Deus, a minha alma tem sede. Esse animalzinho chamado corça, ele gritava na floresta quando ele tinha sede, a ponto de toda a floresta ser capaz de ouvir ele suspirando por águas. E Davi agora toma o exemplo e diz: como aquela corça, ela suspira, ela busca, ela se desespera por águas, ela diz: Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo, eu tenho desespero por buscar ao Senhor, porque a fome e a sede existia no coração de Davi. Deixa-me perguntar para você, como está a sua fome e a sua sede por Jesus? Quando nós éramos crianças, a mãe dizia: não coma isso, rapaz, porque você vai perder a sua fome. A mãe falou isso depois de a gente comer um pacote de bolacha recheada antes do almoço. Vocês não vão conseguir almoçar, vocês vão perder a sua fome. A razão, gente, porque às vezes nós perdemos a nossa fome, o nosso apetite espiritual por Deus, é porque às vezes nós estamos nos alimentando de coisas que roubam a nossa conexão com Jesus, que travam a nossa busca, que impedem a gente de viver esse relacionamento entusiasmado, sobrenatural, incrível com Jesus. Isso trava a nossa busca, e eu quero falar para você sobre 3 coisas que travam a nossa busca. Se nós estamos na iminência de destravar uma busca, quem pode dizer amém aqui? Amém. Tem coisas que travam a nossa busca, e eu quero compartilhar contigo isso, porque isso eu aprendi na minha própria vida. Algo que trava a nossa busca ao Senhor é a nossa amizade com o mundo. Amizade com o mundo. O apóstolo Tiago tem a falar sobre isso, em Tiago capítulo 4, verso 4, ele diz: não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer um que quiser ser amigo do mundo, se constitui então inimigo de Deus. O que ele está dizendo é o oposto, porque o mundo é impuro e Deus é santo. O caminho do mundo não é o mesmo caminho de Deus. Então, se você começar a ficar amigo do mundo, você vai perder o prazer de estar com Deus, você vai perder o teu desejo por estar caminhando com o Senhor. E isso é muito forte, porque muitas vezes nós nos tornamos tão amigos das coisas desse mundo, e quando o apóstolo Tiago está falando do mundo aqui, fala a respeito da cultura, do sistema, do lugar onde nós estamos inseridos, onde nós começamos a entrar tanto no meio disso, que nós não somos mais capazes de perceber que isso tem roubado a nossa fome, roubado a nossa sede por Jesus. Alguém aqui é universitário? Universitários? Então estamos estudando pouco aqui na nossa igreja. Eu me lembro quando eu estava na universidade e pela glória e graça de Deus eu consegui me formar. No último Revo Church em Família eu mostrei meu diploma no telão porque os irmãos estavam duvidando. Quando eu entrei na universidade eu queria ser sal e luz, porque a propósito é isso que Jesus nos comissionou, você sabe disso? Jesus nos chamou de luz do mundo e sal da terra. Luz é o que ilumina e sal é o que dá sabor. Ouça, você é luz e você é sal. Aonde você vai, você tem que temperar o ambiente. Aonde você vai, você tem que iluminar o ambiente. Não é o ambiente que dita quem você vai ser, é você quem dita o tipo de ambiente que vai acontecer. E eu estava nessa iminência, porque eu estava com um sentimento de fracasso muito grande. Eu terminei meu ensino médio, e eu sabia como eu precisava brilhar a luz de Cristo, e durante o ensino médio inteiro, eu apenas fui capaz de ganhar 4 amigos meus para Jesus. Apenas 4 amigos meus, eu consegui ganhar a Jesus. Eu tinha uma vergonha, cara, eu era travado para falar sobre isso, travado, não conseguia compartilhar sobre a minha fé, não conseguia estender um convite para ir à igreja, sequer, eu era travado na minha fé, mas pela misericórdia de Deus consegui ganhar 4 amigos, mas eu estava com aquilo engasgado dentro de mim, porque eu falei: cara, não está certo isso. Se Deus me chamou para ser luz,
Se Deus me chamou para ser sal, quando eu entrei na universidade eu pensei, cara, nós vamos entrar e nós vamos detonar esse negócio. E abrimos um grupo de GPS na universidade, na maior sala que tinha, lá no UDESC, onde eu estudei, uma sala chamada 201, foi o local onde escolhemos que abriríamos um GPS para falar de Deus para os colegas. E tinha 44 alunos na minha turma. Glória a Deus por isso, porque eu fui livre daquela trava que eu tinha. Dos 44 alunos que estudaram, apenas 4 eu não vi com os meus próprios olhos, com as mãos abertas, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Todos os meus colegas, eu batalhei por isso, eu compartilhei com eles, alguns me chamaram de chatos, alguns me chamaram de esquisito, alguns disseram, lá vem aquele rapaz que fala de Deus o tempo inteiro, e eu não estava tudo ok com isso, porque eu sabia, eu preciso compartilhar a palavra, o evangelho que tem poder para salvar. Essa semana, no propósito, na quarta-feira em específico, nós tivemos o desafio da Bíblia 24 horas, alguém participou? Alguém foi a um lugar muito inusitado carregando a sua Bíblia? Eu amo isso, cara. Romanos capítulo 1, verso 16, porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu fiz questão de ir para a academia com uma Bíblia alaranjada, porque chama mais atenção, alaranjada. Precisamos gritar isso, cara, precisamos ser tão forte dentro de nós. E eu estava na universidade compartilhando sobre aqueles colegas sobre Jesus, tentando ser luz. Passou o primeiro semestre, no segundo semestre um colega nosso que no GPS da universidade, ele falou, Mateus, vai dar boa, cara. Eu falei, por quê? Porque acabou de entrar uma caloura nova. E eu falei, você achou ela bonita? Ele falou, mas ela é filha de pastor, e então provavelmente ela vai ser uma mulher que vai nos ajudar a conectar todas as meninas no grupo de GPS da faculdade. E eu me entusiasmei com aquilo, não que nós não conectávamos bem com as mesmas, pelo contrário, mas uma menina ia ser incrível para ajudar em discipular, em trazer essas meninas também ao GPS da universidade. E a primeira vez que eu vi ela, eu me lembro ainda como eu brinquei com ela, eu falei, você é a resposta das minhas orações. Ela olhou para mim, ela falou, ele quer namorar comigo. Eu falei, desculpa, não é isso, você vai nos ajudar com as meninas aqui na universidade a ganhá-las para Cristo. E ela falou, legal, vamos embora então. Eu falei, acontece o GPS, expliquei para ela o plano. Eu tinha um plano. No próximo GPS que aconteceu, ela não foi. Eu pensei, provavelmente uma prova difícil, ela teve que faltar. A outra semana ela não foi novamente. Eu pensei, as mulheres têm alguns dias difíceis, eu entendo. Provavelmente ela não pôde. A terceira semana ela não foi novamente. Eu pensei, tudo pode acontecer, pessoas têm imprevistos. A quarta semana ela não foi. Ela simplesmente não aparecia. Eu estava pensando, o que está acontecendo? Então eu estou passando na esquina do bar universitário, e ela estava lá enlouquecida, tomando cachaça. Quando eu passei, eu dei um tchau para ela, ela virou, fez que não me viu. Está tudo ok. Mas nesse momento eu sabia porque ela não era capaz de estar sendo amiga de Jesus, porque a palavra de Deus fala, se você for amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Se você começar a se envolver com as coisas desse mundo, isso vai te roubar do lugar de paixão. E esse é o momento que destravar a busca tem a ver com um lugar onde eu preciso romper com uma indecisão, que é estar em cima do muro, que um pé eu estou com Jesus e outro pé eu ainda estou com o mundo, porque as duas coisas não vai funcionar bem. E quando você começa a romper com o mundo, você começa então a queimar por amor a Jesus. Amém. E quando você começa a romper com a amizade do mundo, esse é o momento que você começa a se tornar amigo de Deus. Amém.
E aí acontece que muitas vezes você iria a um lugar que todos estão indo, mas o Espírito Santo começa a dizer para você: não, você não vai a esse lugar, porque esse lugar não tem a minha presença lá, então esse lugar não vai somar em nada no propósito que eu tenho para a sua vida, vai te distanciar de mim. Então você diz: eu não vou mais a esse lugar. Então saiu uma nova série no Netflix, adolescente, e todos estão falando: vamos ver, mas você já sabe que tem muitas cenas ali que vai contaminar a sua pureza, que vai roubar a tua santidade. Você vai dizer: não, eu prefiro não ver essa série. Porque se você quer ser amigo de Deus, muitas vezes você precisa aborrecer o mundo. Quando você começa a ser amigo de Deus, a sua fome começa a ser destravada pelo Senhor. Você começa a ter vontade de buscar a Deus, fome de buscar a Deus. Mas tem coisas que roubam a nossa fome, e se uma delas é a amizade com o mundo, a segunda é o pecado. Você pode dizer comigo: diga o pecado. Billy Graham, o maior evangelista que a geração passada teve, ganhou milhares de vidas para Jesus. Eu pisei em Los Angeles, na calçada da fama tem uma estrela com o nome dele, escrito Billy Graham. Apenas artistas, apenas pessoas muito famosas têm uma estrela com o seu nome, e Billy Graham está lá, de tão relevante, de tão significativo, de tanta luz, de tanto sal que esse homem foi à América do Norte reconhecer o nome dele com uma estrela na calçada da fama. Só tem 2 discípulos de Jesus, talvez, eu acredito, que tem uma estrela na calçada da fama. Um é Billy Graham e o segundo sou eu. Estou brincando, eu não tenho. Eu queria ter, não sabe, um dia. Ainda falta muito a fazer. Mas você sabe que esse homem chamado Billy Graham, ele fala: ouça, a palavra entra, o apetite pelo pecado vai embora. O pecado entra, e agora o apetite pela palavra de Deus que vai embora. Você consegue entender? A fome está proporcional a essa equação. Se você começa a se alimentar da palavra de Deus, se alimentar de Deus, você não quer se alimentar do pecado. Mas se você começa a alimentar do pecado, parece que você já não quer mais se alimentar da presença de Deus. E isso rouba esse lugar de intimidade que nós podemos viver com o Senhor. Quando Adão e Eva pecam no jardim do Éden, você lembra? Quando Jesus, ou melhor, Deus, chega ao jardim para ter comunhão com eles, relacionamento, Adão havia se escondido. Não é incrível que Deus nunca perguntou o que Adão fez? Deus não chega lá e fala: Adão, o que você fez? Mas a pergunta de Deus é: Adão, aonde você está? Você sabe por quê? Porque o pecado tem o poder de nos levar para longe do Senhor. Aonde você está, Adão? O teu lugar não deveria ser na minha presença. O seu lugar não deveria ser perto de mim, o seu Criador, o seu Pai. Adão, por que você está escondido? Porque o pecado nos rouba da presença do Senhor, rouba a nossa fome, rouba-nos esse lugar de intimidade, esse lugar secreto na presença de Jesus. E tem mais algo que rouba a nossa fome, que eu quero dividir com você hoje, e isso eu acho tão perigoso, porque não necessariamente isso aqui são coisas ilícitas, não são pecados, então são coisas lícitas, mas podem se tornar tão problemáticas quanto o pecado também na nossa vida, que são as distrações. Alguém pode dizer bem alto comigo: distrações? Não necessariamente são coisas ruins, mas têm o poder de nos tirar o foco do lugar certo. Nunca tivemos uma geração, irmãos, mais distraída do que a nossa. Somos capazes de, ou melhor, não somos mais capazes de sentar na mesa com amigos sem ficar olhando a tela do celular. Alguns tempos atrás fomos jantar e tivemos que fazer um propósito: vamos botar todos os celulares no meio da mesa, um em cima do outro, para ninguém olhar o celular, e o primeiro que pegar o celular vai ter que pagar a conta. Ninguém mexia no celular. Mas tu não é capaz de entender que o que pode ser uma bênção na nossa vida pode se tornar também uma distração, para que nos roube de buscarmos a Jesus, para nos roube do primeiro lugar, do mais importante, da maior urgência, que está aos pés de Jesus. Olhar o Instagram não é pecado, mas se eu ficar tão profundamente olhando esse meu Instagram,
e não observar a palavra do Senhor, pode ser que isso se torne uma distração que me leve para tão longe do lugar onde Jesus queria que eu vivesse. Quando nós somos capazes de entender que Deus quer tirar aquilo que nos rouba do primeiro lugar, ser a nossa busca pelo Senhor, aquilo que nos rouba o nosso apetite espiritual. Na quinta-feira, quem estava no Propósito 7 Dias, a gente fez um desafio de 24 horas sem rede social, quem lembra? Os meninos da mídia tentaram me convencer a não fazer. Eles disseram: Mateus, a gente tem uma campanha de engajamento, todo dia tem muito stories, tem muito vídeo, para a galera estar engajado. E eles não conseguiram me convencer sobre a quinta-feira. Eu falei: vai ficar, vamos fazer sem rede social. Alguém dividiu comigo: pastor, sei lá como te falar isso, mas parece que meu dedo abria sozinho o Instagram. Eu abria o dedão e já tá, depois eu lembrava: não, hoje não pode, aí fechava. E aconteceu mais com alguém isso aqui? Pode levantar a mão, pode ser sincero. Ó, a senhora de 60 anos levantando a mão, é tão feio. Eu estou falando que é sério. Estou falando que é sério. Eu esperava isso de adolescentes, não de idosos. Meu pai nem sabe mexer nisso, ele sabe, ele é esperto. Minha mãe então, um veneno. Você consegue entender, gente, que às vezes nós estamos tão baseados, cara, com as coisas desse mundo, e se esquecemos que o primeiro lugar deveria ser sempre do Senhor na nossa vida. Isso nos rouba a fome, nos rouba a fome, nos rouba a fome. Temos tido dificuldade de ouvir o Espírito Santo, não porque Ele não quer falar, mas é porque nós não temos sido mais capazes de ouvir. Quando eu era adolescente, cantávamos muito uma música na igreja. Era mais ou menos assim: eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. No silêncio tu estás. Porque às vezes só quando a gente para em silêncio, cara, a gente é capaz de ouvir o Senhor na nossa vida. Mas existe uma porta aberta o tempo inteiro, distrações, e por isso não somos capazes então de ter apetite espiritual por buscar a Deus, porque já estamos alimentados com um pacote de bolacha recheada. Enquanto existe um banquete esperando a nós todos os dias na presença do Senhor, eu quero profetizar em nome de Jesus, igreja, Deus está a destravar a nossa busca pelo Senhor, remover de nós aquilo que rouba o nosso apetite espiritual, remover a amizade com o mundo, remover o pecado, remover as distrações, remover motivações incorretas, e temos um coração apenas para dizer: Deus, a tua face eu buscarei. Eu não quero pregar muito mais, eu não aguento mais pregar essa semana. Eu acho que eu preguei como nunca essa semana, então eu já fechei o esboço. Mas eu sinto Jesus chamando a gente, igreja, a uma busca como nunca antes a gente buscou, a um lugar que a gente nunca antes esteve. A gente está terminando esse propósito 7 dias, mas você sabe que isso aqui é o destravamento de uma nova busca em nossa vida. Eu quero pregar hoje e profeticamente falar ao teu espírito agora. Nós não vamos viver da mesma maneira que estamos vivendo. Nós vamos colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Isso significa, cara, que todos os dias você vai entrar no seu quarto e ter teu tempo no lugar secreto com Jesus. Existe nesse aplicativo nosso da Revo Church, você sabe sobre isso, um devocional diário para você abrir, ler uma palavra, ter um tempinho de oração, de adoração, de ler a sua Bíblia, e isso faz com que o teu coração, que a tua busca seja renovada na presença do Senhor. Jejuamos por 7 dias, a propósito, vencemos, igreja, graças a Deus.
Mas eu quero despertar você a algo, a você fazer o jejum como um estilo de vida, porque eu preguei para você domingo passado que o jejum é a nossa preparação para se encontrar com Jesus que está para voltar. Terças-feiras aqui é o nosso dia de jejum na nossa igreja. Eu quero desafiar todos aqui, eu fiz um calendário aqui, eu quero ler para você, desafiar todos a jejuarem na terça-feira. Eu vou dar para você até a data que quando você vai poder parar de jejuar na terça. Eu anotei aqui no meu calendário, até Deus te chamar para o céu. Eu já tenho jejuado todas as terças-feiras por mais de 8 anos na minha vida, e os últimos 5 anos eu jejuo todos os domingos, porque cara, no meu coração eu falei: Senhor, eu não vou viver no raso. Não é incrível? Eu encerro minha mensagem falando assim: Jesus, após jejuar 40 dias, eu estou falando 40 dias, não 7 dias, ele está jejuando só na água, só tomando água. Quem acha que esse homem está com fome? Ele está com muita fome. Ao final do seu jejum, ele está no deserto, e Satanás aparece para ele e fala: tu não és o filho de Deus? Transforme essa pedra em pão. Algumas pessoas acreditam que a tentação de Jesus era por um alimento natural naquele momento, mas não, a tentação do inimigo para Jesus, sabe qual era? Seja Deus enquanto você agora está sendo homem, porque se Jesus fizesse isso, ele não estaria na forma de homem, que ele veio para ser homem e morrer na cruz em nós, ser a substituição do sacrifício que nos perdoa ao ele morrer na cruz. Jesus estava com muita fome, mas ele fala uma coisa para Satanás que é incrível. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. 40 dias sem comer, querido, acredita-se que 40 dias sem comer é onde literalmente você tem fome, onde o teu tecido aqui começa a ser consumido, você entra num estado que você começa a morrer lentamente se você não comer, porque o teu corpo ele vai se autoflagelar, não tem mais alimento. Jesus está nesse momento de desespero por comida, é desespero por comida que você sente sem comer 40 dias, e Jesus ainda é capaz de dizer: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra. Em outras palavras, Jesus está dizendo: a minha maior fome não é das coisas desse mundo, mas é de Deus, não é de pão, mas é da palavra do Senhor. Cristo é que nos chama, sabe o que? A uma busca, a Deus nos destravar uma busca profunda por Jesus. Nós estamos encerrando esse propósito de 7 dias, mas eu quero dizer para você, estamos iniciando um propósito de todos os dias Ele ser o primeiro, de todos os dias buscar a face do Senhor, de todos os dias como Maria, que estava aos pés de Jesus, aprendendo sobre Ele. Essa é a boa parte da vida, porque aquilo que você faz aos pés de Jesus, você nunca mais perde. O que você fez ontem, o tempo levou. O que você construiu ontem, um dia irá passar, mas o que você constrói aos pés de Jesus, isso nunca mais terminará. Eu quero terminar profetizando hoje aqui, igreja. Deus está destravando nós para buscarmos ao Senhor. Eu quero declarar sobre você uma nova graça para orar, uma nova graça para ler a palavra, uma nova graça para fazer devocional, uma nova graça para priorizar sempre Jesus como o primeiro, como as primícias do seu dia, o mais importante, porque nós fomos criados para buscar o Senhor, e apenas nessa busca o nosso coração se completa. Em nome de Jesus eu quero declarar, nós estamos destravando a busca por o Senhor Jesus. Quem crê nisso pode dizer um amém? Amém. Fique de pé para a gente orar.